Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É muito interessante observar esse final do Evangelho. A gente já está caminhando para o momento da paixão de Cristo. E nesse momento que Jesus, sabendo que sua hora estava chegando, estava próxima, Jesus ele claramente tem uma pressa. Claro, não é uma ansiedade, mas é uma pressa, uma vontade de que as pessoas o conheçam, saibam quem ele é. E isso é muito observado para cada um de nós. Nós precisamos conhecer Jesus. E essa palavra eu sou, ela é fundamental nesse processo. Porque eu sou é o nome que Deus se dá no Antigo Testamento. Então Jesus ele vem nos afirmar, ele é Deus. E a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas é importante nós termos de forma muito clara, muito limpa, muito consolidada este fator da nossa crença. Jesus é Deus. E é por isso que nós o seguimos, é por isso que nós o buscamos. Nós não seguimos um homem, nós seguimos Deus. E isso faz toda a diferença. Nós não nos esforçamos pelo alto por causa de alguém. Nós nos esforçamos, alguém no sentido humano. Nós nos esforçamos por conta do nosso Deus. E assim nós temos condição de suportar muita coisa, de buscar com toda a energia a santidade, lembrando que santidade é fazer a vontade de Deus, de buscarmos o reino e, em especial, quando cairmos, como nós seguimos a Deus, nós sabemos que Deus é misericordioso. Então, quando caímos, nós nos voltamos a Ele
pedimos perdão. Isso é algo que nós precisamos deixar muito forte, muito vivo na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus é Deus, nós o seguimos, nós temos a oportunidade de voltar para Ele, para os seus braços. E um outro ponto que é muito bom também de conhecermos, de ganharmos essa clareza na fé, é o que Jesus fala e gera todo esse transtorno. E depois ele coloca mais um detalhe para que a gente tenha certeza que essa é a verdade. Jesus vai dizer: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Gente, isso é libertador. Porque certamente a morte é algo que nos aflige, que nos machuca. Ninguém quer a morte. Todos querem a vida. Mas Jesus vem nos ensinar que a verdadeira morte se dá após o nosso julgamento. Lembrando aqui, todos terão ou um ou dois julgamentos. Julgamento particular ou julgamento definitivo. Aqueles que morrem têm o julgamento particular, logo após a morte, e também tem o julgamento definitivo, julgamento universal, que é quando Cristo retornará. Aqueles que estiverem aqui, na volta de Jesus, terão o julgamento universal, definitivo. E a morte se dá só a partir disso. A morte é a vida sem Deus. Então, nós cristãos, nós somos convidados a entender, porque isso daqui é uma verdade. Então, nós precisamos, sim, ter essa clareza de que nós não morremos. Nós voltamos para Deus. Vivamos com essa esperança. Busquemos o alto. Não vamos abrir mão da nossa salvação. Por nada nem por ninguém. Porque aqui está o nosso grande presente. A redenção dada por Jesus. Essa é a nossa meta. E aí as pessoas ficam confusas, nós também muitas vezes ficamos confusos, nós não entendemos essa condição da eternidade. Nossa vida é finita, pelo menos no plano aqui humano. E aí Jesus vai falar assim: vosso pai Abraão exultou por ver meu dia, ele o viu e alegrou-se. A certeza da salvação. Abraão já havia morrido há muito tempo, mas Jesus nos afirma, ele viu. Se ele viu é porque ele está vivo. Tenhamos essa certeza no nosso coração. Nós retornamos para a nossa casa definitiva, nós retornamos para o convívio com Deus e com todos aqueles que estão salvos. Esse é o nosso destino final. Destino é uma palavra que muitas vezes é utilizada de forma errada. Não é? Essa é a nossa meta, essa é a nossa linha de chegada. É a salvação. É a vida eterna. Portanto, tenhamos a coragem de viver sabendo que a nossa vida não se extingue, que nós retornaremos e que a nossa vida é eterna. E dessa forma, muitas coisas podem ser revistas e repaginadas, porque o nosso foco muda, a nossa referência se altera. Nós temos mais certeza e clareza de olharmos para o nosso Senhor e, a partir desse olhar a Deus, olharmos para a nossa vida.
Querido Jesus, nós queremos te agradecer e te pedir que o Senhor, por misericórdia, tenha pressa em deixar o nosso coração muito tranquilo com tudo isso que o Senhor ensinou no Evangelho de hoje. Dai-nos a graça, Senhor, de ter essa verdadeira fé. Revele ao nosso coração que o Senhor sempre está conosco e nós nunca deixaremos de estar na tua presença, nem aqui, nem no reino. Muito obrigado, Jesus, e para que nós possamos te seguir, nós te suplicamos. Fica conosco, Senhor. Amém.